Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Queridos irmãos, hoje nós ouvimos a proclamação desse Evangelho onde Jesus nos coloca no coração dessa mensagem que é: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quem está falando isso é um homem que foi misericordiado por Deus. Mateus, cobrador de impostos, considerado publicano, que naquela época um publicano gerava, na visão daqueles que conviviam com eles, um sentimento de desprezo, um sentimento de nojo por parte de muitos judeus que viam nesses homens traidores do seu próprio povo. E Mateus era um destes, que ficava numa pequena banquinha na entrada das cidades, como era o costume dos cobradores de impostos, e aqueles que entravam nas cidades, saíam das cidades, aqueles que faziam comércio nas cidades, tinham que passar por esses cobradores de impostos. Por isso hoje o nome banco, que vem dessas pequenas banquinhas que eram lugares de cobrança de impostos, aonde você tinha que adquirir a moeda do império para poder negociar. Mas Jesus passa por um desses lugares e olha para Mateus e diz o texto que ele disse a Mateus: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. A experiência do encontro com Jesus é tão poderoso, queridos, que quando alguém sente esse olhar amoroso de Cristo para si, quando alguém realmente faz um encontro com Cristo, a vida daquela pessoa não tem mais como ser a mesma. Foi a experiência de Mateus. E ainda mais, porque Jesus o queria como um dos seus apóstolos, e Jesus o queria também como um evangelista, alguém que iria narrar a respeito das pregações de Jesus, das instruções e do testemunho dado por Cristo aos homens. E quando a gente vai ler os evangelhos sinóticos, chamado assim, Mateus, Lucas e Marcos, e o quarto evangelho, que é o evangelho de São João, a gente vê no evangelho de São Mateus como ele consegue organizar, descrever, colocar de maneira catequética, tudo bem organizado, tudo bem descrito, a respeito da vida de Jesus, a respeito das pregações de Jesus, dos ensinos de Jesus. E isso demonstra o quê? Que ele era um homem
com uma competência e uma capacidade enorme para aquilo que ele fazia. Mas o bonito é que Deus é capaz, queridos, de no encontro que Ele tem conosco, nos atrair de tal maneira para Ele, para viver com Ele, para andar com Ele, que tudo aquilo que nós aprendemos a fazer, tudo aquilo que nós sabemos fazer, todos os nossos dons, as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, se coloca a serviço desse mesmo Deus. Porque se não for assim, não vale a pena seguir Jesus, se Ele não alcançar tudo o que somos, tudo o que temos, se Ele não alcançar toda a nossa pessoa, o que estamos fazendo aqui, o que estamos buscando aqui. Porque o encontro com Jesus nos transforma, nos arrebata, nos atrai para Ele. Por isso que às vezes, quando a gente faz uma oração a Jesus, tipo uma oração: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que queres de mim? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Olha para os teus dons, olha para os teus talentos, olha para a tua capacidade. E olha para aquilo que você pode adquirir, conquistar, vir a ser. Se tudo isso está à disposição de Deus, ou seja, aquilo que você quer saber que seja a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer te mostrar a partir da abertura do teu coração para fazer a vontade dEle naquilo que você busca. Mateus buscava ser um dos melhores empregados do Império Romano, servindo na banca, na coletoria, negociando, e Jesus o alcança. Mesmo nessa situação, porque também sabemos que havia essa ojeriza, esse desprezo deles, porque também uma grande maioria dos publicanos e cobradores de impostos eram homens corruptos. Queridos, se hoje com toda a tecnologia, toda a sofisticação que nós temos, quanta corrupção a gente se depara. Como é fácil se vender e se perder diante do dinheiro e do poder. Eu gosto sempre de uma frase que minha mãe sempre dizia: quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Você vai ver se ela continua a mesma ou se ela se adultera, se torna uma outra pessoa. Mas Mateus foi fulminado pelo olhar de Jesus. E Mateus chama Jesus e os apóstolos para irem até a casa dele tomar uma refeição. E Jesus vai. E quando Jesus vai, já começa aquele burburinho. O que ele foi fazer lá? Nós somos judeus, judeus não se misturam. Não tem como comer com um pecador. Nós somos um povo puro. Como que um povo puro vai se misturar com pecadores públicos? Queridos, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que estava indo fazer. E Jesus sabia o que iria imprimir na alma e no coração daqueles homens, uma vez que ele iria comer com eles, confraternizar-se com eles, fazer um momento de convivência diante da mesa. E a gente não pode esquecer que às vezes a mesa para muitos, a refeição, um almoçar ou jantar com uma pessoa pode ser um lugar excelente de negociação. Por isso nós temos duas mesas aqui dentro da igreja. Nós temos a mesa da palavra, mambão, e nós temos a mesa da Eucaristia. Essas duas mesas, lugares excelentes de negociação. Santa Teresa de Jesus, sempre quando ela comungava,
Ela apresentava a Jesus todas as questões da sua vida e tudo aquilo que ele tinha pedido a ela para fazer e que ela acreditava ser obra de Deus. Ela dizia: Senhor, dá um jeito. Senhor, aqui eu estou para fazer a tua vontade, mas eu sozinha não dou conta. Então me inspira, me dá sabedoria, abre portas, faça com que as pessoas sejam tocadas para que eu possa levar a tua obra à frente. Ela entendia que cada missa nós podemos fazer negócios com Deus. Mas Frei, como assim negócios? Negócios. Ele não está dando a sua vida por nós? Ele não morreu por nós? A Eucaristia não é a atualização do amor de Deus que chega ao extremo, aonde ele entrega o seu filho se entrega por amor a nós, derrama o seu sangue, dá a sua vida, entrega a sua carne por amor a nós. Ou seja, ele nos oferece tudo, nos dá tudo, nos entrega tudo. O que podemos fazer por ele, ou diante dessa entrega total de Jesus, o que nós vamos fazer? Ficarmos passivos? Bom, ele fez tudo isso e eu, o que eu posso fazer? No mínimo me colocar nas suas mãos, no mínimo confiar totalmente nele, no mínimo buscar ser fiel à sua palavra e lutar para que no meu coração prevaleça a santa e excelente, majestosa vontade dele em mim. Então é lugar de negociação. Deus se dá totalmente para que a gente aprenda também a se doar totalmente por Ele. Cada um naquilo que é, cada um naquilo que faz, cada um aonde está, cada um com quem está, cada um dentro do seu lar, cada um dentro da sua vocação, é chamado a fazer com que se irradie esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus. Havia entre os cobradores de impostos uma assinatura no final do documento, onde eles escreviam lá: liquidado, consumado, pago. Palavra em grego tetelestai. Eu fico imaginando quando Mateus, que era um pecador, ouve de Jesus que todos os pecados dele foi perdoado. Ou quando aquela palavra de Jesus na cruz, tudo está consumado, Mateus escuta aquilo e pensa: ele pagou o nosso preço, ele pagou por nossos pecados com a própria vida dele. Não há misericórdia maior, não há sacrifício maior do que este sacrifício de amor que o próprio Deus fez por nós. Tudo está pago. Mateus, diante daquele olhar, diante daquela misericórdia, Jesus vai na casa dele, o que ele faz? Convida todos os seus amigos. Quero que vocês estejam diante dele. Eu quero que vocês olhem também para ele. Eu quero que vocês escutem a ele. Eu quero que vocês comam com ele. Eu quero que vocês sintam o amor dele no coração de vocês como ninguém é capaz de vos amar. Isso arrebatava os pecadores, queridos. Era Deus que estava indo, visitando, falando, tocando, curando, perdoando. Enquanto alguns olhavam para eles e diziam: vocês são uma raça de pessoas apodrecidas, vocês são uma raça de pessoas que estão cheirando mal. E Jesus olhava para eles e dizia: por debaixo de tudo aquilo que vocês possam ter vivido e cometido, há um desejo de ser amado, há um desejo de ser perdoado, há um desejo de recomeçar. E comigo uma nova história pode recomeçar.
Porque, queridos, a partir de Jesus e do seu sangue precioso, qualquer história de qualquer pessoa, uma vez que há arrependimento, uma vez que há reconhecimento dos próprios pecados, a história daquela pessoa pode ser reescrita novamente no sangue do Cordeiro, e novos e mais belos capítulos da história da pessoa podem ser reescritos daqui para frente. É essa misericórdia que nos envolve. Por isso eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E, queridos, todo sacrifício que nós podemos fazer nessa vida, porque às vezes a oração pode ser um sacrifício, às vezes o jejum pode ser um sacrifício, a leitura da palavra pode ser um sacrifício, às vezes a luta para ser santo, a luta para ser uma pessoa virtuosa, a luta para ser um homem, uma mulher de Deus pode ser um sacrifício, mas esse sacrifício aponta para algo, para que nos tornemos misericordiosos como Deus é misericordioso, nos tornemos amorosos como Deus é amor, ou seja, para refletirmos o que Deus é. Aí sim nós entendemos o que é o sacrifício. É a luta contra nós mesmos para que a misericórdia prevaleça em nós, e não simplesmente achar que o outro deve se sacrificar, que o outro deve se penitenciar, que a culpa é sempre do outro. Não, olhar para o outro como alvo também da misericórdia de Deus. Me lembro uma vez que um penitente foi confessar com São João Maria Vianney, e ele se levantou, São João Maria Vianney deu a absolvição para ele estava saindo. Ele falou: padre, o senhor esqueceu da penitência. E São João Maria Vianney disse: pode deixar, a penitência eu farei por você. Chocante isso. Ou seja, o meu esforço, a minha dedicação, a minha oração é para que a misericórdia prevaleça. Por isso o coração e o olhar do cristão tem que ser transfigurado. Se nós não nos diferenciarmos positivamente daquilo que a maioria pensa, nós nos perdemos na maioria. Você pode sair daqui dessa igreja e de repente você encontrar pessoas que estão usando droga, você pode encontrar, pessoas que estão se prostituindo, você pode encontrar pessoas que estão embriagadas, e qual o teu olhar para ela? Como você as olha, como você as vê? Não, essa pessoa não presta, olha aí, de novo bebendo, olha de novo caindo, olha lá usando droga, olha lá conversando com aquelas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Queridos, isso a maioria sabe fazer, e é muito fácil fazer. Agora um cristão tem que ter um olhar carregado de misericórdia, e esse olhar deve transbordar até como forma de oração. Quando você olha para um irmão, para uma irmã, para alguém que está aparentemente perdido no pecado, você diz: Senhor, abençoa, Espírito Santo visita, Deus resgata, Senhor abençoa, Senhor eu não sei como, mas teu filho está ali, tu tens o poder de restaurar aquela vida. Ou seja, o nosso olhar, queridos, tem que ser um olhar de misericórdia, e não um olhar semelhante a desses homens aqui, aparentemente religiosos, mas com um coração repleto de julgamentos, de condenação. Por isso hoje o Evangelho nos mostra qual é o caminho. E o caminho é aprender com Jesus, a viver a misericórdia. E entre a minha miséria e a miséria do outro sempre está a cruz de Cristo, queridos. Porque miséria todos nós temos. Uma hora ou outra pode se manifestar a tua miséria diante das pessoas que você ama, que são preciosas para você. Quem melhor do que você, quem melhor do que a tua família para conhecer as tuas próprias misérias? Quem melhor do que a tua esposa, o teu esposo, ou os teus filhos, ou os teus pais, para conhecer quem realmente você é, pelo menos naquilo que aparece nas tuas ações e nas tuas palavras? Porque às vezes fora de casa nós podemos fazer papéis,
Fora de casa nós podemos usar máscaras, mas dentro da casa, dentro da família, é o lugar onde devemos viver verdadeiramente o amor e a misericórdia. É ali que a gente realmente vê e enxerga e percebe o que existe e o que não existe dentro de nós. Se há amor dentro de nós, se não há amor. Se há misericórdia, se não há misericórdia. Se há perdão ou se há ressentimentos e mágoas. É dentro do nosso lar. Por isso que a família é o lugar onde podemos praticar o amor. Praticar o amor nas nossas relações. Jesus buscou praticar o amor com aqueles que estavam próximos a Ele. Fico imaginando aqueles 12 homens andando com Jesus, cada um com uma cabeça, cada um com uma história, cada um com um pensamento, e Jesus foi unindo nele, e na verdade que é Ele, e no amor que é Ele, aqueles corações. Porque eram homens que estavam a qualquer momento a ponto de explodir. Quando a gente vê, por exemplo, João e Tiago passando por um determinado lugar, chamado os Boanerges, filhos do trovão. Eles estão passando pela Samaria e os samaritanos não querem receber Jesus. E um deles diz: Senhor, quer que invoquemos fogo do céu para que destrua essa gente, para que eles virem pó. Olha só o que esses homens eram capazes de fazer. Orar a Deus para que Deus mandasse fogo para destruir. E Jesus teve que ir trabalhando no coração, na alma, na cabeça deles, através da misericórdia. Porque assim é Jesus. Ele não desiste de nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. E eu e você somos um destes que o Pai lhe confiou. Por isso Ele vai investindo em nós, investindo no nosso coração, investindo na sua vida, deixando disponível a sua graça, para que através dela sempre nos levantemos, nos fortaleçamos e busquemos sem jamais desistir o seu amor, a sua graça. Por isso nunca desista de Deus na sua vida. Nunca desista de combater contra o mal, seja fora de você, seja dentro de você. Nunca deixe de combater, nunca se entregue, jamais se deixe levar por uma falsa humildade. Eu não estou conseguindo mesmo, eu não dou conta, eu sempre estou caindo, eu sou fraco, para que rezar, para que ir à missa, para que se confessar, eu não dou conta, eu sou fraco, eu não vou mais na igreja, porque se eu vou na igreja, pare com essa falsa humildade, levanta os teus olhos para Cristo, olhe para Cristo, continue caminhando, continue orando, continue se ajoelhando diante da sua presença, continue adorando a Ele, continue confessando os seus pecados, continue lutando, porque a vida com Deus é um combate, é uma luta, mas existe uma promessa que não nos deixa perder a esperança, que é a promessa da eternidade, e a eternidade começa a ganhar força já nessa vida, dentro do nosso coração, quando nós não desistimos jamais, e confiamos em Deus. Não desista jamais, porque a esperança, ela não decepciona, diz a palavra de Deus. A esperança não decepciona. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Se Ele coloca no teu coração algo que você seja capaz de realizar, Ele vai fazer como e Ele vai fazer por onde. Mas o que Ele quer ver em você, a coragem de buscar, a coragem de crer, a coragem de esperar e a coragem de amar. E hoje, e termino citando também, hoje a fé de um homem que esperou em Deus e não foi decepcionado. Deus tinha dito a ele: Abraão, você vai ter uma longa, uma grande,
uma abençoada descendência. Abraão estava com 100 anos, queridos. Você sabe quantos anos Sara tinha? Mais de 90 anos. Deus prometeu isso. Abraão, você vai ter uma longa posteridade, você vai ter muitos filhos, você vai ter uma descendência como areia da praia do mar. Eu imagino Abraão olhando para aquela senhora de 90 anos. E talvez Abraão dizer, mas como? Isso é impossível. Eu sei, ela 90. O que a gente deve fazer nesse momento é algumas orações se preparando para ter uma boa morte. Mas não para ter uma descendência longa. Mas, queridos, quando Deus está na vida de alguém, verdadeiramente aquela pessoa, ela frutifica, ela gera belos frutos, ela floresce até o último suspiro, até a morte daquela pessoa, é um testemunho para quem está à sua volta, até o momento em que ela deixa essa vida para entrar definitivamente na verdadeira e eterna vida, até a morte dela é abençoada. Por isso eu achei bonita a frase um dia de uma senhora que disse, olha, eu quero viver até morrer. Talvez para muitos é uma coisa muito lógica, como assim? Claro que todo mundo vai viver até morrer. Mas não é nesse sentido, ou seja, eu quero ter sonhos, eu quero ter projeto, eu quero me dedicar até o momento que a morte chegar. Porque tem gente que já desiste da vida sem que a morte esteja tão próxima, ou vai desistindo da vida, vai querendo a morte, vai desejando a morte, sendo de repente um adolescente, sendo um jovem, sendo um homem, uma mulher cheia de vida, por algum problema, por algum fracasso, por alguma decepção, a minha vida não tem mais sentido, eu já quero a morte, já quero invocar a morte, já quero pedir a morte. Mas quem foi que te ensinou que essa vida é uma vida só de prazer? Quem foi que te ensinou que essa vida é uma vida só de sucesso? Quem te ensinou que essa vida é uma vida sem problemas? Então é hora de deixar a covardia, é hora de parar de se fazer de vítima, assumir a sua cruz, assumir que você traz dentro de si o sinal da cruz, mas você traz dentro de si a força da ressurreição, que não vai te deixar ficar caído, que não vai te deixar ficar amarrado nesses pensamentos destrutivos, que não vai fazer com que você continue ainda ali, enroscado nos seus próprios defeitos ou nos próprios episódios ruins do teu passado. Deus disse a Abraão, olha para frente. Veja o que eu estou preparando para você. Pare de viver olhando para trás. E pare de olhar somente para aquilo que você é agora, mas olhe para frente. Confie, espere, contra toda a esperança humana. Eu sei que diante de uma esperança humana, de um otimismo humano, isso é impossível, mas se eu disse a você, você pode crer, e você vai ver o que eu vou fazer. E aí Sara dá filhos, tem filhos e uma descendência abundante, queridos. Por isso, deixemos a graça de Deus nos conduzir. Deixemos a misericórdia de Deus nos conduzir. E deixemos com que essa esperança de poder saber que Deus, enquanto Pai, cuida do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro, esse mesmo Deus nos conduz para frente. Por isso a esperança é muito importante para a nossa vida, porque quem espera em Deus, sabe que quando está esperando, está sendo cuidado, está sendo tratado, está sendo restaurado.
está sendo trabalhado pela presença do Espírito Santo. Enquanto você espera em Deus, e o esperar é buscar viver com Ele, é andar com Ele, é fazer a sua vontade, é celebrar com alegria os seus atos de misericórdia, de amor e de salvação. Quando você vai fazendo isso, você vive nessa espera. Nessa espera, Deus está te curando, Deus está te fortalecendo, Deus está derramando misericórdia em você, para que você depois faça transbordar essa misericórdia na vida de outros. Talvez hoje alguma coisa que alguém te fez possa doer muito. Frei, mas eu tive um conflito com meu pai e na minha casa lá na semana passada quase saiu morte lá dentro. Aquilo que um dia minha mãe me disse está na minha cabeça, tá? Aquela humilhação do meu pai, ou aquela ingratidão do meu filho. Coloque isso no coração de Deus. Espere nele. Caminhe com Ele, porque quando você está com Ele, Ele vai cuidando das feridas da tua alma. Ele vai cuidando. E olhe para frente. Olhe para aquilo que te espera com Deus. Não fique olhando somente para trás. O que aconteceu atrás, que você viveu atrás, a dor que talvez esteja presente em você do que aconteceu lá atrás, traga diante dele e diz: Senhor, está aqui. Tenha misericórdia de mim, para que quanto mais experimentando a tua misericórdia, eu possa agir com misericórdia diante dos outros. Eu possa ser misericordioso. Convido você nesse momento, vamos fazer um instante de oração. Você que está aqui hoje, você que nos acompanha, talvez você esteja numa situação que você precisa muito da misericórdia de Deus. Se coloque diante dessa misericórdia. Talvez você possa dizer: mas eu sou um grande pecador, eu sou um homem que tive muitos erros no meu passado, eu sou uma mulher que me desvalorizei diante de mim, diante das pessoas, diante de Deus. Mas quando Deus olha para você, Deus encontra valor. Então coloque-se nas mãos de Deus nesse momento. Talvez você viva situações que muitas vezes nem você se suporta. Coloque-se nas mãos misericordiosas de Deus. Se tem alguém na tua família que está passando por grandes tribulações, lutas, desespero, ou está em vícios ou em pecados graves, reze por essa pessoa agora. Peça a Jesus: Jesus, visita, leva a tua graça, derrama a tua misericórdia naquele coração, Senhor. Não adianta eu ficar murmurando, não adianta eu ficar julgando, não adianta eu ficar condenando, mas eu quero crer que para ti nada é impossível. E no teu momento, na tua hora, o Senhor é capaz de dar um toque naquele coração e abrir aquele coração e abrir aquela mente para que possa perceber o teu amor, Senhor, e possa perceber o amor de quem está em volta. Porque para ti nada é impossível, Senhor. Peça também essa esperança para o teu coração. Você que às vezes vive desesperado, você que vive angustiado, você que vive ansioso com tantas coisas e você não consegue às vezes esperar porque você quer as coisas para ontem. E às vezes você quer as tuas melhoras para ontem, e você quer se ver sem problemas para ontem, e isso não acontece. Pare de viver ansioso e angustiado. Aprenda a se colocar nas mãos de Deus. E caminha com Ele. O que em você precisa ser curado, Ele vai curar. Em aquilo que você vive, que precisa ser tratado no seu coração, na sua história, Deus vai derramando o sangue dEle, vai derramando o bálsamo do Espírito Santo e vai cuidando do teu coração. Mas não se distancie dEle. Apenas fique perto do coração de Cristo. E você vai ver Deus curando, Deus restaurando, Deus fortalecendo. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Jesus.
porque geras em nós misericórdia, porque colocas dentro de nós e faz crescer em nós essa esperança que não decepciona jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.